Vamos começar. Sim. João, podemos começar? Sim, Ok. ótimo. Então, obrigada a todos por terem vindo, assim, no fim da tarde e especialmente numa altura depois de um feriado com a ponta habitual. Agradeço muito também a disponibilidade do João. Eu vou aproveitar esta ocasião para darmos as boas-vindas ao João, ao centro e à faculdade. O João é uma aquisição recente do centro e da faculdade e temos muitas expectativas nesta aquisição recente, e este seminário também nos serve para conhecermos melhor o João e o trabalho dele. E o trabalho dele, que é na área da psicolinguística, e é de facto uma aquisição recente do Laboratório de Psicolinguística. E o João trabalha na área de psicolinguística, de morfologia e de bilinguismo, e vai nos apresentar os resultados de um estudo que está a fazer sobre processamento morfológico na aquisição de L2. Ele vai falar em inglês porque prefere, mas depois nós podemos falar em português. Não sei. Eu pensei que podíamos falar em inglês. Tenho os slides, de facto, em inglês, mas se toda a gente aqui falar português, também posso falar toda a gente fala português, portanto, podes falar como quiseres, olha, com os slides em inglês, desde que nos deixes falar em português e fazer as perguntas em português, sim. ficarmos todos em casa. Então, muito obrigado outra vez, João. Quando quiseres, podes partilhar. Sim, obrigado eu. Estou muito contente por ter integrado o CLUL e também por poder apresentar-vos um pouco do meu trabalho nesta sessão, por isso obrigado por virem. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Ótimo. Pronto, então eu vou partilhar o meu ecrã. Se puder. Tem permissões para isso? Sim, ele está-me aqui. Ok, já está. Pronto, conseguem ver o meu ecrã? Sim. Pronto, como então eu estava a dizer, os slides estão em inglês. Eu de facto estou um bocadinho mais habituado a apresentar estes resultados em inglês, mas acho que em português também será possível. A minha investigação é principalmente dentro do domínio do processamento morfológico, quer com falantes nativos, quer com falantes não nativos e bilíngues. Uma das razões pelas quais nós temos trabalhado em morfologia, eu e vários colegas, é precisamente porque, para além de ser interessante por si própria, a morfologia no contexto da psicolinguística também serve um pouco como uma espécie de uma janela, por assim dizer, que nos ajuda a ter insights acerca de aspectos mais gerais da arquitetura da linguagem e do funcionamento da faculdade da linguagem. Essa é também uma das razões pelas quais muitos psicólogos se têm interessado por processamento morfológico e também muitos cientistas cognitivos. Portanto, para além da linguística, dentro desta área geral da ciência cognitiva, tem havido muito interesse no processamento morfológico, precisamente assim como uma espécie de um estudo de caso para aspectos mais gerais da arquitetura da linguagem. E acho que pronto, é esse um dos pontos principais que eu gostaria de fazer com esta talk, era precisamente também ilustrar os aspectos mais gerais que vão para além da morfologia e da aquisição da segunda língua. O ponto de partida para muito deste trabalho tem sido uma observação de que a aquisição nativa da linguagem revela propriedades diferentes da aquisição pelos que nós chamamos os late learners, portanto, quem aprende uma língua em idade adulta. E claro, isto assim, uma perspectiva muito geral e um pouco simplificada, claro está, a aprendizagem de uma língua em idade adulta geralmente pode levar a um
attainment, não sei bem como dizer isto em português, mas pode levar a um attainment mais limitado em determinadas medidas de linguísticas, de competência e desempenho linguístico. E também uma propriedade interessante é que parece haver bastante variação individual nas gramáticas que são adquiridas pelos falantes de segunda língua, e nós também temos descoberto que existe bastante variação individual no processamento da linguagem pelos falantes de segunda língua. E para além disso, quando aprendemos uma linguagem mais tarde, parece também haver uma profunda influência de fatores externos, portanto, fatores extralinguísticos, por assim dizer. Podem ser também fatores psicológicos, claro está, motivação, personalidade, etc., mas coisas relacionadas com muitos aspectos sociais, tipos de ensino, a relação do indivíduo com o sistema linguístico, etc., etc. E então temos aqui uma série de propriedades que parecem ser diferentes da aquisição de um sistema linguístico por uma criança desde o nascimento. E então, muitos destes estudos que eu vou apresentar baseiam-se um pouco neste contraste, portanto, baseiam-se nesta ideia de contrastar um grupo de falantes nativos de uma língua com um grupo de falantes que aprenderam uma língua mais tarde na vida. E esta comparação, julgamos nós, é bastante ilustrativa e interessante por várias razões, eu espero que fique claro ao longo desta talk. Talvez o estudo original que tenha motivado muito deste estilo de investigação tenha sido o estudo de Johnson e Newport, já no distante ano de 1989. Eles estudaram imigrantes nos Estados Unidos, se não me engano, cuja primeira língua era mandarim, e realizaram com estes falantes de inglês uma tarefa de julgamentos gramaticais. E, portanto, haviam 276 itens, como nós vemos aqui, frases gramaticais e não gramaticais, e estes falantes tinham que decidir quais é que eram gramaticais ou não. E o preditor principal deste estudo era precisamente a idade com que estes imigrantes chegavam aos Estados Unidos. Eles tiveram o cuidado de estudar pessoas que estavam imersas neste ambiente linguístico, claro está, e que usavam o inglês numa base diária, mas, e já estavam no país há muitos anos, se não me engano 10 anos no mínimo, mas o que diferenciava estes falantes era precisamente que tinham chegado a idades diferentes aos Estados Unidos. E o que eles verificaram então foi que esse tal padrão de que o desempenho neste teste de julgamentos gramaticais decrescia à medida que a idade de aquisição aumentava, neste caso a idade de chegada aos Estados Unidos, mas também verificamos aqui essa ideia da variabilidade interindividual, portanto, que para este grupo de falantes que chegou aos Estados Unidos já depois dos 16 anos, nós vemos bastante variação de falante para falante, algumas pessoas com resultados bastante cá em baixo, mas outras que entram dentro do mesmo nível que seria normalmente atingido por falantes que chegaram aos Estados Unidos com 8, 9 e 10 anos, apesar de terem chegado muito mais tarde. E, portanto, temos essa grande variação de pessoa para pessoa, não é? Agora, a questão então principal, julgamos nós, é uma de explicação. Portanto, como é que nós podemos então explicar estas diferenças e como é que podemos explicar este possível papel da idade de aquisição na aquisição e na representação e no processamento linguístico. Falando assim de forma muito, muito geral, existem dois tipos de resposta. Um é que, essencialmente, os mecanismos de aquisição de uma língua, seja a primeira ou a segunda língua, são efetivamente semelhantes, pelo menos do ponto de vista qualitativo, e, portanto, as diferenças há uma diferença mais geral, por assim dizer. Este tipo de propostas, essencialmente, diz que o processamento numa segunda língua essencialmente requer mais recursos, pode ser mais lento, mas normalmente o modo como o processamento em L2 é visto segundo estas propostas é assim, como mostrando efeitos mais gerais. Portanto, o processamento linguístico é mais lento e mais custoso, por assim dizer.
E as causas para isso relacionam-se com fatores como, por exemplo, menor exposição à língua-alvo, possivelmente uma influência da primeira língua e uma variedade de fatores psicológicos e socioeconómicos que podem também fazer a aquisição não ser perfeita e o processamento da linguagem ter características diferentes. De forma importante, estas propostas tendem a enfatizar precisamente as diferenças mais graduais entre uma primeira língua e uma segunda. Portanto, não existe propriamente um grupo de falantes nativos e um grupo de falantes não nativos ou que aprendem a língua mais tarde. Efetivamente, se estamos a falar de uma questão de exposição e de uso da língua, temos efetivamente graus de native likeness e, portanto, temos graus de um falante que pode ser mais próximo ou menos próximo de um falante nativo. Portanto, são efeitos graduais e, de certa forma, também mais gerais, que se aplicam ao sistema linguístico, talvez não como um todo, mas tendem a ser efeitos mais gerais. Outro tipo de propostas completamente diferente é a ideia de que há diferenças fundamentais entre adquirir uma L2 e adquirir uma L1. Normalmente o que é defendido, segundo estas propostas, é que depois de uma determinada idade existe apenas um acesso parcial aos mecanismos de aquisição da linguagem. Portanto, pode haver acesso parcial ao G, que faz com que efetivamente a aquisição da linguagem tenha que se basear noutro tipo de mecanismos, possivelmente mecanismos de aprendizagem mais generalizados e talvez não específicos à linguagem. Segundo este tipo de propostas e de abordagens, a idade de aquisição é um determinante importante, não o único, nem pouco mais ou menos, mas é um determinante importante e, portanto, estas propostas tendem a alinhar com ideias da existência de um período crítico para a aquisição de uma língua. Também importante, muitas vezes o que estas propostas parecem notar é que estes efeitos, as diferenças entre a aquisição e o processamento em L2 e em L1 parecem verificar-se de forma mais pronunciada em domínios particulares do sistema linguístico. Portanto, possivelmente haverá diferenças seletivas entre falantes nativos e não nativos. Parecem haver aspectos do sistema linguístico que são mais vulneráveis, por assim dizer, ao efeito da idade de aquisição. E, portanto, talvez o que nós vejamos quando encontramos estas diferenças não é realmente diferenças na linguagem como um todo, e talvez nem sequer estejamos a falar de um período crítico para a linguagem como um todo, mas encontramos diferenças pontuais e mais seletivas. Há aspectos da linguagem que são muito mais difíceis de adquirir como um falante nativo. E nós, efetivamente, o que temos tentado fazer é estudar estas duas abordagens muito gerais, olhando precisamente para o domínio da morfologia. Esta minha caracterização, claro está, ignora aqui toda uma série de abordagens diferentes, de modelos específicos. Isto é uma caracterização admitidamente um pouco extrema, só para dar a ideia dos dois tipos principais de abordagens que nós temos. Essencialmente é uma caracterização muito geral e correndo o risco de ser assim um pouco filosófico, mas estas abordagens alinham-se de certa forma com ideias empiricistas e ideias racionalistas para a aquisição do conhecimento em geral, mas para a aquisição do conhecimento linguístico em particular. Ou seja, de um lado temos posições em que o sistema da linguagem é visto como menos diferenciado, adquirido por mecanismos de aprendizagem mais gerais que tanto podem adquirir linguagem como outras habilidades e outras competências e outros tipos de conhecimento e enfatizam-se as características da interação com o ambiente externo. Do outro lado, temos abordagens que enfatizam a diferenciação dentro do sistema linguístico, mecanismos de aquisição da linguagem que são especificamente linguísticos e coloca-se as causas principais, de certa forma, dentro do organismo. Portanto, fatores como maturação, etc., plasticidade cerebral, acesso ao G e, portanto, coloca-se as causas dentro do organismo por oposição ao ambiente externo. Regra geral, quando encontramos então essas dissociações entre
entre aspectos da linguagem, quando encontramos diferenças seletivas, efeitos seletivos, isso tende a apoiar estas posições mais racionalistas e a apoiar esta caracterização do sistema linguístico como muito diferenciado, com componentes diferentes e possivelmente com uma arquitetura mais modular. Nós temos então tentado contrastar estas grandes abordagens olhando para o domínio da morfologia. Uma das razões é precisamente tentar encontrar esses contrastes mais seletivos entre o processamento de L2 e o processamento de L1. Se nós olharmos para os fenómenos linguísticos originais nesse estudo de Johnson e Newport, e claro, isto é só um exemplo desse estudo específico, mas isto já foi verificado em muitos estudos em L2, claro está, nós vemos então que as coisas em que estes falantes demonstravam efeitos de idade de aquisição pronunciados eram precisamente numa série de fenómenos morfossintáticos, fenómenos particularmente morfológicos ou também relacionados com estrutura sintática complexa, com movimento, questões WH, dentro do domínio lexical, as palavras funcionais, auxiliares, sistema de caso e particularmente morfologia flexional. Também é um domínio particularmente vulnerável em geral em L2. Se nós tentarmos pôr isto tudo assim dentro de um grande bolo, e claro que há aqui muitas especificidades, o que muita da nossa investigação tem revelado, e de muitos colegas que trabalham nisso dentro da psicolinguística, tem sido que efetivamente os aspectos mais sintáticos, por oposição a aspectos lexicosemânticos, e especialmente os aspectos da estrutura sintática hierárquica abstrata, ou aspectos relacionados com a combinação morfológica, parecem ser particularmente vulneráveis na aquisição e no processamento de L2. Talvez uma maneira de caracterizar isto seria que os aspectos gramaticais ou formais da linguagem são de facto bons candidatos para nós encontrarmos diferenças entre falantes L1 e falantes L2. Nós olhamos para a morfologia precisamente para tentar encontrar estes contrastes, mas dentro do domínio da morfologia. O que nós temos tentado fazer é utilizar a morfologia um pouco como um estudo de caso, contrastando a flexão morfológica com a derivação morfológica. Como todos nós sabemos, a flexão e a derivação têm propriedades muito diferentes em diferentes línguas. A flexão muitas vezes determinada pelo contexto sintático e tem propriedades como as operações flexionais tendem a ser produtivas, transparentes em termos semânticos, obrigatórias, e a flexão tende a ocorrer externamente, portanto, fora da palavra, depois da derivação ser aplicada, por assim dizer. E a derivação morfológica pode alterar efetivamente a categoria e até o significado de uma base, de um radical ou de um tema verbal, por exemplo, e o que nós vemos na derivação é aspectos de transparência semântica muito mais graduais e aspectos muito menos previsíveis. Uma maneira de formalizar ou de explicar essas diferenças que nós vemos entre flexão e derivação em muitas línguas diferentes é precisamente que talvez estejamos a lidar com dois tipos de objetos linguísticos e dois tipos de regras linguísticas dentro da mente dos falantes, ou pelo menos algumas teorias morfológicas defendem esta separação mais estrita entre flexão e derivação. Por um lado temos o que eu chamo aqui entradas lexicais, às vezes é chamado de lexemas, etc. Mas por um lado temos relações entre entradas lexicais, por exemplo, run, runner, correr, corredor, e portanto operações que criam efetivamente uma palavra nova, e por outro lado temos o que neste caso o Aronoff chama formas gramaticais, portanto formas como run, runs, running e ran, que expressam esta entrada lexical num determinado contexto gramatical e portanto expressam traços morfossintáticos. Por outro lado, quando criamos uma entrada lexical nova, como runner, também essa pode ter o seu próprio paradigma flexional, claro está, e portanto fica então explicada essa noção da flexão ocorrer no exterior de derivação ou depois da derivação, não é?
Mas se nós aceitarmos efetivamente esta formalização, temos então dois tipos de regra mental que tem que ser adquirida e aplicada, que são muito diferentes, ou que parecem ser muito diferentes. Uma, efetivamente, tem uma entrada lexical como input e cria uma nova entrada lexical como output, e portanto é uma regra de relação entre dois lexemas. O outro tipo de regra mental seria uma que expressa então estes traços morfossintáticos para um determinado lexema e, portanto, cria formas a partir de lexemas particulares. Se efetivamente isto forem objetos diferentes e regras diferentes, então é possível que nós encontremos efetivamente dissociações entre estes dois tipos de morfologia. Outra maneira, assim, mais geral de exprimir a coisa é que, efetivamente, a derivação e a formação de palavras compostas, portanto, a formação de palavras, parece ter uma natureza mais lexical e cria, então, palavras novas, enquanto que a flexão tem o que aqui o Hert Boy chama de um sabor, uma característica, uma valência sintática, não é? Portanto, a expressão de características morfossintáticas e a flexão estando envolvida em coisas como concordância, etc. A partir desta dissociação, nós então hipotetizamos que possivelmente encontraríamos diferenças entre L1 e L2, precisamente mais fortes no domínio da flexão morfológica por oposição à derivação morfológica. O que nós temos utilizado para investigar isto é principalmente as tarefas de priming muito comuns em psicolinguística, e o modo como nós as utilizamos é efetivamente um pouco como uma espécie de uma lupa para tentar desvendar a estrutura morfológica de uma palavra. Tentar descobrir qual é que é a estrutura morfológica mental de uma palavra, dependendo dos seus efeitos no processamento, especialmente no processamento na leitura. Nestas tarefas de priming, o que nós medimos é o efeito de processar uma palavra prime no processamento de uma palavra-alvo. E, portanto, essa palavra-alvo é aquela que nós pedimos aos participantes para efetivamente realizar uma resposta, realizar uma tarefa, mas antes da palavra-alvo nós apresentamos então essa palavra prime que vai influenciar o processamento da palavra-alvo. Nestas tarefas nós temos sempre uma diferença, portanto um efeito entre duas condições experimentais. Podemos ter primes relacionados e primes não relacionados e depois é a subtração destas duas condições experimentais que depois nos vai dar o efeito de priming e que vai ser particularmente revelador em termos da estrutura morfológica da palavra. Por exemplo, se nós pedirmos aos participantes para realizar uma tarefa na palavra run, normalmente a tarefa que nós utilizamos é uma tarefa de decisão lexical. Portanto, pedimos às pessoas para dizer se run é uma palavra ou não. As pessoas carregam no botão para sim, no caso da palavra run, e o tempo de resposta, portanto, quanto tempo é que elas levam a dizer que sim, que run é uma palavra, é o que nós medimos como uma espécie de índice de tempo de reconhecimento da palavra-alvo. Mas antes da palavra-alvo, apresentamos então uma palavra que poderá estar morfologicamente relacionada como runner, por oposição a uma palavra não relacionada como teacher. Portanto, runner, run é comparado com teacher, run, e a subtração destes dois dá-nos o benefício que runner teve em run. Portanto, de certa forma, dá-nos uma medida de quanto é que o prime e o alvo se sobrepõem, que características é que eles partilham de tal forma que processar um já ajuda processos mentais e a morfologia, pela sua própria natureza, implica grande superposição em aspectos semânticos ou de significado e grande superposição em aspectos fonológicos e grande superposição em aspectos ortográficos. Claro que quando nós temos runner
a relacionar-se com run. Temos aqui efetivamente uma relação morfológica, mas claro que temos letras em comum, fonemas em comum e aspectos conceptuais e semânticos em comum, claro está. Então, o que nós fazemos é efetivamente usar paradigmas experimentais que são particularmente sensíveis às relações morfológicas, sem refletir tanto outro tipo de representação. Portanto, paradigmas experimentais que nos dão mais efeitos de morfologia por oposição a efeitos ortográficos, fonológicos e semânticos. E, por outro lado, utilizamos também condições de controlo, coisas como scandal, aprimar, scan, que neste caso é uma relação que não é morfológica nem semântica, mas envolve a partilha de vários aspectos fonológicos e ortográficos, não é? E, portanto, por comparação, nós conseguimos então tentar isolar os efeitos morfológicos de outro tipo de efeitos dentro do sistema linguístico. O que nós tendemos a fazer quando realizamos estas experiências é utilizar um paradigma particular que nós chamamos de masked priming, ou em português talvez priming mascarado, em que estas palavras de prime são apresentadas visualmente e são apresentadas muito, muito rapidamente. Nós apresentamos estas palavras somente por 50 milissegundos, ou 40 milissegundos, ou 30 milissegundos, mas tempos muito, muito breves de apresentação. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Talvez eu consiga pôr isto um bocadinho maior, esperem aí. Cá está. Neste caso seria um exemplo de um prime apresentado durante 40 milissegundos. Portanto, o que nós fazemos é apresentamos esta sequência de cardinais e depois apresentamos uma palavra prime em letras pequenas escondida, porque é apresentada só por 40 milissegundos, e imediatamente a seguir apresentamos a tal palavra-alvo, neste caso window, e pedimos então às pessoas para realizar uma tarefa e dizer se window é uma palavra ou não. Neste caso, alguém aqui consegue ver qual é que é a palavra prime que está ali? Isto, mesmo sendo através do browser, às vezes, pronto, os tempos não serão muito precisos e através do Zoom especialmente, quer detectar que está ali uma palavra escondida, não é? Quando nós fazemos isto com um prime mais lento, neste caso um prime de 100 milissegundos, se nós prestarmos atenção e focarmos várias vezes, já começamos a ver mais claramente qual é que é a palavra que está ali. Neste caso é a palavra wonder, e isto seria uma espécie de priming mais fonológico para wonder, de wonder para window. E a razão pela qual nós utilizamos esta técnica com os primes essencialmente subliminares, escondidos, é que nos dá este acesso muito privilegiado aos processos morfológicos. Portanto, quando nós fazemos este tipo de experiências com, por exemplo, com flexão morfológica, como jump, aprimar jump, nós obtemos efeitos fortes e robustos, mas obtemos efeitos muito pequenos ou ausentes ou até inibitórios de relações conceptuais ou semânticas ou de relações ortográficas. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, médico a primar enfermeira ou médico a primar hospital, é um tipo de efeito que se verifica quando a palavra prime é apresentada durante mais tempo, mas que no paradigma de masked priming já não se verifica. Portanto, nós, por apresentarmos o prime assim tão rápido, conseguimos de alguma forma suprimir os efeitos de natureza mais semântica. É quase como se não tivéssemos a dar tempo suficiente para chegar aos aspectos semânticos da representação lexical, digamos assim. E também encontramos efeitos muito pequenos, possivelmente até inibitórios, de relações mais ortográficas e fonológicas. Portanto, simplesmente partilhar letras entre prime e alvo normalmente não leva à facilitação. Mas, por outro lado, temos efeitos morfológicos muito claros e benefícios morfológicos muito fortes.
isto ainda é mais interessante e possivelmente mais revelador, o que já se descobriu em muitos estudos diferentes feitos em línguas diferentes é que até a aparente presença de morfologia, portanto até a morfologia falsa, em que nós temos uma palavra que é constituída por um radical falso e um sufixo falso. Está aqui um exemplo que seria algo como corner. Corn é de facto uma palavra que existe em inglês, o ER é um sufixo derivacional em inglês, como por exemplo em teach, teacher, mas até este tipo de palavras que têm uma morfologia aparente revelam efeitos de priming fortes. Como vocês se lembram, como eu disse há pouco, coisas como scandal, scan, ou sei lá em português, imaginem chave na chave, não revelam priming, mas se nós tivermos algo assim que é uma relação morfológica, neste caso que é simplesmente uma pseudo-relação e nem sequer é morfologia real, já é o suficiente para proporcionar efeitos de priming, portanto de benefício visíveis e fortes. E portanto parece que este tipo de paradigma experimental o que faz é capta um momento particular no processamento, especialmente no processamento da leitura, portanto no reconhecimento visual de palavras, em que as palavras são decompostas, segmentadas nos seus possíveis constituintes. Mesmo que não sejam constituintes morfológicos reais, mas parece que o que nós descobrimos é quase a aplicação de uma regra morfológica no seu aspecto mais precoce durante o processo de leitura. Portanto, este tipo de segmentação de letras para depois dar acesso ao léxico e para depois dar acesso à interpretação dos diferentes morfemas. E então é uma tarefa que nós gostamos muito e essencialmente os investigadores que trabalham em processamento morfológico adoram usar masked priming precisamente por causa disso, dar-nos efeitos morfológicos muito fortes e julgamos nós de forma seletiva. Já houve muitos estudos feitos comparando L2 e L1 em priming morfológico e especialmente no domínio do priming flexional existe muitas inconsistências. Alguns estudos encontram priming, outros não, e portanto não é claro se os falantes de L2 estão efetivamente a fazer este tipo de decomposição de uma palavra nos seus constituintes morfológicos, que é um efeito que nós verificamos em L1 de forma muito clara. Portanto, existem muitas discrepâncias empíricas, alguns estudos dizem uma coisa, outros dizem outra, é muito difícil saber exatamente o que é que está a acontecer e ainda não chegamos a um consenso. Possivelmente, cada experiência é uma experiência, existe muita variação nos itens e nas palavras utilizadas, possivelmente existe bastante variação entre participantes diferentes, alguns possivelmente comportam-se mais como participantes nativos e outros não. Existe muita variação de experiência para experiência e, portanto, temos aqui uma série de fontes de variação ou de ruído que nos impedem de chegar a uma conclusão. E nós temos, de certa forma, tentado chegar a uma resposta e tentar resolver estas discrepâncias empíricas que têm sido verificadas nesta literatura. Portanto, só para sumarizar, utilizamos o paradigma experimental de priming, que em L1, pelo menos, parece indicar decomposição morfológica de palavras, e depois nós fazemos isso com grupos de L2 para ver se efetivamente a morfologia é utilizada no reconhecimento visual de palavras, mas a maioria dos nossos estudos tem sido a contrastar a flexão e derivação utilizando este paradigma experimental. E temos implementado uma série de soluções para tentar resolver as discrepâncias empíricas. O que nós fazemos é, para resolver esse problema das palavras diferentes e dos itens diferentes, o que nós fazemos é tentamos primar uma mesma palavra, quer dizer, um conjunto de palavras, mas as mesmas palavras, quer com um prime flexional, quer com um prime derivacional. Portanto, tentamos reduzir a variação de palavra para palavra. E depois, no que diz respeito à variação de indivíduo para indivíduo, temos tentado estimar essa variabilidade, estas diferenças individuais, através dos diferentes participantes e tentado identificar quais é que são os preditores e a explicação dessa variação.
tendo-nos focado particularmente na idade de aquisição de uma língua. E depois, no que diz respeito à variação de experiência para experiência, conduzimos uma meta-análise que agrega muitos estudos deste tipo para tentar descobrir qual é que é o efeito médio e, portanto, qual é que é o efeito mais real, por assim dizer, dentro dessa variação de experiência para experiência. Então, neste contexto, eu vou-vos apresentar o resultado destes vários estudos. No estudo 1, nós contrastamos falantes de L1 com falantes de L2, falantes de alemão, L1 com falantes de L2 alemão com uma L1 russo. No estudo 2, fizemos então essa meta-análise de vários estudos neste domínio. No estudo 3, olhámos para os efeitos de idade de aquisição, e no estudo 4 estamos a tentar implementar técnicas estatísticas que revelam a variabilidade que existe nas respostas. Portanto, estamos a tentar captar não só as respostas médias, mas também como é que elas variam. Estudo 1, uma simples comparação L1-L2. Nós estudamos um grupo de falantes russos na Alemanha e que vivem na Alemanha já há muitos anos e são bastante proficientes em alemão, portanto, com imersão na Alemanha, etc. Mas que todos eles aprenderam alemão a uma idade mais tardia e depois da infância. E o que nós fizemos é aplicarmos então este paradigma de masked priming, em que as pessoas tinham que reconhecer este alvo, neste caso o verbo abrir em alemão, öffnen, e antes do verbo nós apresentávamos então este prime escondido, que era Öffnung, uma forma derivada, neste caso abertura, abrir, ou então podia ser o particípio do verbo, neste caso geöffnet, que é uma forma flexionada. E nós fizemos isto também com outro tipo de priming para controlar a sobreposição semântica e ortográfica e verificar se os nossos efeitos eram efetivamente de uma natureza morfológica. E o que nós encontramos, isto são os milésimos de segundo que as pessoas levaram a responder ao alvo. Olhando aqui para a primeira linha, isto é o grupo de participantes L1, portanto os falantes nativos de alemão. Se nós olharmos para a condição de controle, isto é quando o alvo é reconhecido e o prime não tem nada a ver com o alvo. Portanto, é um prime não relacionado. As pessoas levam 635 milissegundos a reconhecer os alvos. Claro que nós fizemos isto com, se não me engano, quase 30 alvos diferentes, e, portanto, não é só uma palavra, claro, um grupo de palavras. Em média, estes participantes a responder a estas palavras, quando tinham acabado de ver a forma flexionada do mesmo verbo, eram mais rápidos, portanto 608 milésimos de segundo. E quando tinham visto uma forma derivada, eram também mais rápidos, 617 milésimos de segundo. Portanto, de alguma forma, as pessoas são capazes de encontrar a entrada lexical certa, de fazer uma decomposição da palavra e encontrar o radical da palavra, e depois isso vai beneficiar o reconhecimento do alvo, precisamente porque é o infinitivo do mesmo verbo, não é? Portanto, há um benefício que advém do processamento morfológico. Quando fizemos isto com o grupo de falantes L2, o que nós encontramos é que esse benefício era também muito claro para o priming derivado, portanto, para o efeito de uma forma derivada no alvo, mas era muito mais pequeno no caso de uma forma flexionada. Outra maneira de ver isto é que nós encontramos uma diferença estatisticamente significativa entre derivação e flexão, mas só para os falantes de L2 e não para os falantes nativos de alemão. Esse foi assim um primeiro resultado que nos indicou que este tipo de contraste podia ser efetivamente revelador. O que nós fizemos a seguir foi tentar utilizar determinados métodos estatísticos que nos ajudam a quantificar cada participante em termos do seu efeito de priming. Portanto, quanto é que eles conseguiram beneficiar de um priming flexional ou de um prime derivacional. E o que nós temos aqui nesta segunda coluna é os efeitos de priming derivacional, e cada uma destas bolinhas é um participante, e nós vemos que os participantes são todos parecidos uns com os outros, e o que nós vemos aqui na coluna da esquerda é o priming flexional, e nós vemos que os participantes variam muito mais na quantidade de priming flexional.
Existem pessoas que efetivamente revelam bastante priming e que se comportam como falantes nativos, outras para quem o efeito priming é basicamente zero, e até algumas que parecem mostrar efeitos inibitórios, uma espécie de confusão. Uh, mas, novamente, o que parece acontecer é que nós temos aqui maior diferença individual, precisamente para as relações flexionais comparativamente às relações derivacionais. E, portanto, aqui temos um contraste já interessante, mas que eu depois volto a pegar isto no final da apresentação, mas que já parece mostrar também uma espécie de efeito gradual, não é? Portanto, não é que alguns participantes são como falantes nativos e outros não. Alguns mostram priming e outros mostram zero e não priming. Não é bem. Parece que há uma espécie de uma diferença gradual em que as pessoas podem revelar diferentes efeitos de priming. Estudo 2, como eu disse, nós agregámos uma quantidade de estudos neste domínio, uma quantidade de experiências e tentámos utilizar esta técnica estatística da meta-análise para tentar determinar o efeito médio que se verifica neste grupo de estudos. Portanto, todos estes estudos foram estudos realizados com masked priming em populações de L2 comparativamente a um grupo de falantes nativos, e nós agregámos esses estudos feitos em diferentes línguas e comparámos precisamente o tal efeito de priming. E depois o modo como a meta-análise funciona é que se um estudo for melhor e tiver uma amostra maior e se basear em mais participantes, então conta mais para o efeito médio, não é? Portanto, nós levamos em conta a qualidade do estudo e o tamanho da amostra para depois determinar qual é que é a média destes diferentes estudos. Há uma série de critérios para inclusão nesta meta-análise, mas não interessa olhar para eles todos em detalhe, mas no final nós observamos 25 efeitos de priming em L2 e também comparativamente em L1, porque todos estes estudos tinham um grupo de controlo de falantes nativos. E uma coisa que se consegue fazer com esta técnica da meta-análise é precisamente examinar a influência de várias variáveis, de vários moderadores. Nós tínhamos aqui uma série de moderadores para tentar perceber de onde é que vinham os efeitos de priming, mas o moderador que nos interessava mais era precisamente este contraste entre derivação e flexão. Portanto, se o estudo se tinha focado em priming flexional ou em priming derivacional. E o que nós encontramos foi, olhando aqui para o primeiro painel cá em cima, cada uma destas bolinhas é uma experiência, é um estudo conduzido por estes autores. Este tracejado aqui é o zero, portanto seria zero efeito de priming num grupo de L2, e o que nós vemos é que os estudos, alguns mostram priming, outros não, mas em média nós temos aqui este polígono cá em baixo que revela o efeito médio. O efeito médio é um efeito de 8 milissegundos, mais ou menos, portanto um efeito muito, muito pequeno, para o priming flexional em L2. Comparativamente, este polígono aqui cinzento é exatamente os mesmos materiais e a mesma experiência nestes estudos, mas feito com os falantes nativos, portanto com o grupo de L1. E, portanto, os falantes nativos revelaram com estes materiais 34 milissegundos de priming para priming flexional e os falantes de L2 revelaram 8 milissegundos de priming para priming flexional. Mas quando fazemos exatamente a mesma coisa com derivação, e alguns destes estudos são os mesmos, outros são necessariamente estudos diferentes, quando fazemos a mesma coisa com derivação, a maioria dos estudos revela efeitos de priming e, em média, temos um efeito de 39 milissegundos para o priming derivacional e 38 milissegundos para o priming derivacional em L1. Portanto, o que nós vemos então é que os dois grupos, falantes nativos e falantes L2, parecem revelar os mesmos efeitos para as relações derivacionais e parecem revelar um efeito muito diferente para as relações flexionais. Outra maneira de visualizar isto é se nós pusermos aqui o efeito para o grupo L1 no eixo do X, o efeito para o grupo L2 no eixo dos Y, e cada bolinha agora é um estudo. Portanto, os estudos que estão por baixo da linha azul mostram mais efeito de priming para L1 do que para L2.
E nós vemos que a maioria dos estudos mostra mais priming para L1 do que para L2. Se nós fizermos a mesma coisa com derivação, nós vemos que os estudos se congregam à volta da linha azul e, portanto, cada estudo pode revelar diferentes efeitos, mas, em média, temos então o priming semelhante em L1 e em L2. Portanto, novamente, uma diferença entre derivação e flexão para L2 e, novamente, uma diferença entre L2 e L1, mas somente para flexão e não para derivação. Outra coisa que parece ser interessante e que vem complicar um bocado esta panorâmica é que nós também encontramos priming ortográfico em L2, mas não em L1. Eu disse-vos antes que nós gostamos muito deste paradigma experimental porque nos permite olhar para efeitos morfológicos sem as complicações da ortografia e da semântica, etc. Mas em L2 há aqui uma complicação adicional que aparece que só a simples sobreposição em letras por vezes já é suficiente para gerar priming em L2. Portanto, temos aqui outras forças a funcionar para L2. Nós não sabemos ainda muito bem como interpretar isto, mas parece que as diferenças entre L2 e L1 não são só no domínio da morfologia, mas parece haver outras diferenças a nível da organização do léxico ortográfico e do processo de leitura. Na verdade, se eu tivesse assim que sumarizar o que nós vemos nesta literatura, nós temos estudos que efetivamente temos três padrões morfológico. Temos estudos que parecem efetivamente mostrar mais priming para derivação do que flexão. E é a maioria dos estudos que eu vos mostrei e que parece ser um padrão robusto. Mas alguns estudos revelam um padrão em que o priming parece ser mais ortográfico na sua natureza e, portanto, ortografia e morfologia, todos eles parecem revelar efeitos de priming. E depois alguns estudos e alguns autores têm defendido que não, talvez alguns falantes revelem mesmo o mesmo efeito do que os falantes L1, portanto, priming para derivação e para flexão, que por sua vez é maior do que para as relações ortográficas. Não é muito claro ainda, apesar de nós termos esta meta-análise, qual é que é o padrão certo, por assim dizer. Eu só queria fazer aqui dois apontamentos importantes. Um é que os resultados não variam arbitrariamente. Há aqui uma certa lógica. Quando nós encontramos priming flexional, muitas vezes verificamos que isso vem de relações ortográficas. Por outro lado, parece haver variabilidade, novamente, essa noção de variabilidade de experiência para experiência e de participante para participante. Talvez algumas pessoas possam efetivamente chegar a níveis de aquisição de L2 que faz com que tenham um padrão que seja parecido com os falantes nativos, não é? E, portanto, isto possivelmente vai depender de vários fatores da aquisição de linguagem, mas que, eventualmente, nós encontramos também esses participantes. Portanto, não é de todo correto dizer os falantes L2 revelam X ou Y. Claro que um bilingue não é igual a outro bilingue, um falante L2 não é igual a outro falante L2. Em alguns casos, parece que as pessoas conseguem apresentar efeitos experimentais que são como os de falantes L1. Porquê? Bom, nós então tentamos entrar mais na noção da explicação. O que é que explica então as diferenças entre L1 e L2 quando elas existem? E focámos, como eu já disse antes, particularmente nos efeitos de idade de aquisição. Perguntámos, será que existe ali uma idade de aquisição ótima durante os primeiros anos de vida, que efetivamente possibilita a aquisição da linguagem de tal forma que nós conseguimos detectar estes efeitos de priming e de composição morfológica iguais aos dos falantes nativos mais tarde na vida, não é? De certa forma, o que nós estávamos a perguntar era: será que existe um período sensível ou um período crítico para a aquisição da flexão, mas tentamos chegar lá a partir destas tarefas experimentais de processamento morfológico. E nós fizemos essencialmente o mesmo estudo que fizemos antes com
com falantes L1 e L2 em alemão, mas agora nós testamos uma amostra grande de falantes de alemão que todos eles tinham turco como primeira língua, mas faziam parte desta comunidade turca em Berlim e, portanto, todos eles tinham adquirido alemão a diferentes idades. Nós tínhamos participantes que efetivamente eram bilíngues simultâneos, que tinham adquirido turco e alemão de nascença, e outros que tinham adquirido o alemão já por volta dos 3, 4, 5 anos, em diferentes contextos, e depois no jardim de infância, e depois na escola, etc. E tínhamos também pessoas que adquiriram o alemão já com 20 anos, etc. E mais tarde. Mas o que era importante, então, é que nesta comunidade nós agarramos nestes mais de 90 participantes, todos eles bilíngues, todos eles utilizavam turco e alemão, mas onde eles diferiam era particularmente na idade com que adquiriram o alemão. E fizemos o mesmo tipo de experiência com flexão e derivação, e utilizamos também uma técnica estatística que nos permite identificar relações não lineares. Portanto, nós perguntamos qual é que é a forma do efeito da idade de aquisição. Portanto, será que encontramos pontos particulares em que há uma descontinuidade, portanto, pontos particulares, há idades particulares em que, de alguma forma, os efeitos experimentais se tornam diferentes. E o que nós encontramos foi o seguinte: para os participantes que tinham adquirido o alemão entre os 0, portanto, de nascença, até aos 5 anos de idade, nós encontramos efeitos de priming derivacional e efeitos de priming flexional. E depois, para aqueles que tinham adquirido o alemão depois dos 5 anos de idade, o que nós encontramos foi uma relação entre a idade de aquisição e o efeito de priming, de tal forma que, quanto mais tarde uma língua é adquirida, menor o efeito de priming flexional. Mas não encontramos a mesma descontinuidade para o priming derivacional. Portanto, o priming derivacional parece ser mais ou menos constante. Simplificando a coisa, não importa quando uma língua foi adquirida, as pessoas mostram estes efeitos de priming derivacional. Mas para o priming flexional, para a decomposição de formas flexionadas, já a idade de aquisição importa, desde que a língua tenha sido adquirida depois dos 5 anos de idade. Nós tínhamos aqui uns outliers, 2 pessoas que adquiriram o alemão particularmente tarde, nós depois repetimos as análises destas pessoas e obtivemos os mesmos efeitos. Também há aqui uma tendência para a inibição, ou seja, para este grupo de falantes que adquiriu o alemão já com 18, 19 e 20 anos, talvez haja até alguma inibição, alguma confusão entre uma forma flexionada e a sua base. Nós não sabemos ainda muito bem quão real isto é, mas o que importa destes resultados é então que, novamente, encontramos uma diferença entre flexão e derivação, de tal forma que a derivação parece ser não afetada pela idade de aquisição, mas a flexão parece revelar esta janela, digamos assim, até aos 5 anos de idade, em que os efeitos experimentais são os mesmos do que se estes falantes tivessem adquirido o alemão de nascença. E, portanto, nós interpretamos isto como indicação para um período sensível para a aquisição da flexão, que depois nós detectamos anos mais tarde, quando as pessoas estão a realizar uma tarefa de leitura. Portanto, a ideia é que talvez a aquisição da flexão tenha procedido de forma diferente quando a língua foi aprendida mais tarde, de tal forma que depois a morfologia é menos utilizada no processo de leitura, a morfologia flexional é menos utilizada no processo de leitura e nós não encontramos estes efeitos morfológicos da mesma maneira como com falantes nativos. Finalmente, e para concluir, o que nós temos feito recentemente é tentar encontrar, eu já estou a chegar ao final do tempo, por isso vou só passar isto assim mais rápido, mas temos tentado utilizar técnicas que nos permitem estimar simultaneamente os efeitos na média das respostas, portanto,
como é que este grupo se comporta nestes materiais, mas também técnicas que nos permitem estimar e medir a variabilidade das respostas. Portanto, quanto é que estas respostas nestas tarefas variam umas das outras. Em particular, nós temos testado esta hipótese de que o priming flexional, por oposição ao priming derivacional, poderá estar associado a respostas mais variáveis em L2. Portanto, as pessoas serão mais diferentes umas das outras, mas também, talvez, algumas palavras e alguns trials experimentais podem revelar efeitos de priming e outros não. Portanto, estamos a tentar chegar à mesma conclusão, mas vindo por outra via, digamos assim, que é este exame da variabilidade das respostas. E, de facto, o que nós fizemos foi novamente uma experiência de priming, desta vez em inglês, novamente contrastando derivação e flexão. Portanto, vocês podem ver aqui um exemplo: surfed a primar surf e surfer a primar surf. Portanto, neste caso, derivação e neste caso, o passado do verbo, e temos então uma forma flexionada. Mas utilizámos, como eu disse, estas tais técnicas estatísticas para medir a variabilidade. E o que nós encontramos, estes números aqui são um bocadinho difíceis de interpretar porque estão numa escala logarítmica, mas o que é importante aqui é que quando nós apresentamos o tal priming flexional, encontramos um aumento da variabilidade das respostas. Portanto, as pessoas, é como se às vezes recebessem aquele benefício e outras vezes não. As respostas eram mais inconsistentes no caso do priming flexional do que do priming derivacional. Em suma, como é que explicamos tudo isto? Bom, talvez este aumento da variabilidade tenha a ver com uma espécie de uma falta de eficiência em processar formas flexionadas em L2. Portanto, talvez, em alguns casos, o processamento de uma forma flexionada não consegue realmente ser feito da mesma maneira e estes participantes não conseguem realmente extrair o radical da forma flexionada, não é? Isto acontece em alguns casos e não noutros e, portanto, nós obtemos essa maior variabilidade. Efetivamente, se nós tentarmos pôr isto tudo assim numa espécie de um pacote, o que é que podemos dizer? Parece que efetivamente existe menos priming flexional, mais variabilidade de respostas no caso da flexão do que da derivação. E, portanto, nós achamos que este processo de decomposição está de alguma forma mais comprometido, é menos automático e é menos eficiente em L2 do que L1. Possivelmente, talvez a razão última para estes efeitos experimentais que nós obtemos é que as regras flexionais que efetivamente mapeiam entre morfossintase e forma não estão disponíveis da mesma maneira para depois serem utilizadas no processamento de formas escritas, mas não estão disponíveis da mesma maneira em L2 do que em L1. Possivelmente devido precisamente à idade de aquisição, enquanto um dos fatores. Portanto, quando uma língua é adquirida mais tarde, esta aquisição de regras flexionais pode estar de alguma forma mais vulnerável e mais comprometida. Para terminar, nós encontramos num conjunto de estudos efeitos bastante seletivos. Portanto, dentro do domínio da morfologia, dentro do domínio das formas complexas, dentro da mesma tarefa e dos mesmos materiais em que os participantes só têm que processar uma forma única. Ainda assim, apesar de todas as semelhanças de superfície entre a derivação e a flexão, portanto, tudo isto são formas complexas e estruturadas, etc., parece que o tipo de relação morfológica mais afetada era precisamente a expressão da morfossintase e não as operações morfolexicais que a derivação realiza, não é? E parece que é precisamente esse domínio da morfossintase que é mais afetado pela idade de aquisição. Portanto, existe uma seletividade muito grande em que nós encontramos as diferenças entre grupos num tipo de morfologia, mas não no outro. E nesse sentido, nós achamos que estes resultados apoiam uma diferenciação dentro do sistema linguístico.
há propostas que separam entre decomposição e léxico, outras que separam entre flexão e derivação, teorias linguísticas que reconhecem estes diferentes tipos de morfologia, e, portanto, nós achamos que estes resultados suportam este tipo de propostas que reconhecem diferenciação interna dentro da Faculdade de Linguagem. E também propostas que postulam diferenças qualitativas mais fundamentais entre falantes nativos e aqueles que aprendem uma língua mais tarde na vida. Possivelmente isto estará relacionado então com maturação ou com aspectos relacionados com a idade e com o desenvolvimento que de alguma forma podem levar a uma perda de alguns mecanismos de aquisição de linguagem. Por outro lado, e isso também é importante notar, muitos dos efeitos que nós obtivemos parecem ser graduais na sua natureza. Portanto, o que nós encontramos foi quanto mais tarde uma língua foi aprendida, menor o efeito de priming. Também encontramos, eu mostrei-vos antes, que alguns participantes exibem mais priming e outros menos priming. Também encontramos que pode existir maior variabilidade de respostas, tal que, em alguns ensaios experimentais, os participantes conseguem obter o efeito, noutros não. Portanto, parece que temos aqui um efeito de grau, não é? Em que algumas pessoas, alguns itens, em algumas circunstâncias, comportam-se de uma maneira mais como um falante nativo ou menos como um falante nativo. Isto não é muito fácil de explicar, portanto não é suficiente dizer depois dos 5 anos perdeu-se o acesso a este e aquele aspecto da UG e como tal a aquisição é completamente diferente e a representação da morfologia é completamente diferente. Também não é propriamente possível dizer estas palavras foram decompostas e estes participantes decompõem palavras e estes não. Temos que, efetivamente, ir buscar aspectos teóricos que, de certa forma, sejam capazes de explicar estes aspectos mais graduais. E isto é um problema, não é uma coisa muito fácil. Se imaginarmos, por exemplo, se pensarmos na ideia de que existe uma estrutura morfológica e que estes efeitos de priming vêm da estrutura morfológica, portanto, vêm do reconhecimento de constituintes morfológicos, como é que nós explicamos então uma estrutura morfológica que tem uma natureza gradual? Como é que nós dizemos que uma forma flexionada pode ser, na mente de um participante L2, mais ou menos estruturada? Portanto, nós precisamos efetivamente de uma teoria da estrutura morfológica que não seja tudo ou nada, que não seja estruturado ou não estruturado, mas que acomode estes efeitos intermédios. Isto não é uma coisa muito simples. Na nossa ideia, o que nós precisamos é precisamente de um tipo de modelo de gramática e de processamento L2 que seja capaz de efetivamente acomodar esses níveis graduais, quer em termos da diferença de falantes nativos e não nativos, quer em termos do grau de estrutura morfológica. E, ao mesmo tempo, precisamos que esses modelos respeitem a diferenciação interna da faculdade da linguagem e que sejam capazes, por exemplo, de reconhecer as diferenças fundamentais entre morfossintase e operações morfolexicais e, portanto, flexão e derivação. Acho que é tudo o que eu tinha para vos dizer e já foi bastante. Já passei 6 minutinhos da hora. Muito obrigado. E estou então disponível para responder às vossas perguntas. Muito obrigada, João. Não sendo a minha área, apreciei muito a clareza da exposição e suponho que para as pessoas que trabalham mais dentro da área haja uma série de questões. Faça o favor. Obrigado, Esperança. Ana Lúcia. Olá. Obrigada, João. Acho que foi muito claro e interessante. A minha pergunta é mais de clarificação e, no fundo, tem a ver com de que variabilidade é que estás a falar e esta questão também da gradiência. Pronto, porque pegando um bocadinho, tu pegaste naquele estudo da Johnson e Newport
e pegando outra vez nesse estudo, tanto quanto eu me recordo, onde se encontrava maior variabilidade era entre os falantes expostos ao inglês pós 15 anos, pronto, porque no fundo era pós período crítico, mas tanto quanto me recordo eles até tinham ali um quarto período crítico muito tardio, que era aos 15 anos. E antes encontravam um efeito de idade maioritário, pronto. Na verdade, neste último estudo, focando mais neste, não sei se é o último, aquele sobre Age of Onset que tu apresentaste, tu encontraste para a flexão efeitos precisamente, sobretudo um efeito de idade, que é aquela, e a faixa dos 5 anos como importante, que também já tinha, até neste estudo de Johnson e Newport aparece como importante, mas aqui estás a associá-la claramente a um período sensível associado a um determinado tipo de aquisição de um aspecto da morfologia. Mas então a minha questão é a seguinte: na verdade, tu, sendo a idade de aquisição até aos 5, bem, aqui também para ser L2 não há muita margem, não é? Não pode ser muito abaixo, mas pronto. Portanto, até aos 5 não encontras depois variabilidade, não é? Mas encontras a variabilidade é após esse período sensível. Ou seja, estás a ver o que eu quero dizer? Ou seja, porque uma coisa ou seja, alguns estudos daqueles que eventualmente alguns dos teus trabalhos poderiam parecer corroborar, tendem a praticamente negar a ideia do efeito do período crítico na L2, mas o teu trabalho na verdade corrobora, não é? Só que depois vais depois explicar outro tipo de variabilidade. Só que temos aqui talvez encontramos na verdade um padrão diferente daquele do Johnson and Newport. O padrão do Johnson and Newport parecia ser um decréscimo, portanto um efeito de idade de aquisição para as idades de aquisição mais precoces e depois para os falantes que aprenderam uma língua mais tardiamente, temos então uma eliminação do efeito de idade de aquisição. Isto é assim uma espécie de um L, digamos assim. Não é bem um L, mas é uma coisa que decresce e depois se estabiliza. Que era, de facto, um dos argumentos originais para um período crítico. O que nós encontramos no nosso estudo foi, na verdade, um padrão diferente que às vezes se diz que é um padrão em 7. E, portanto, tem uma forma diferente que é, na verdade, uma janela ótima, digamos assim, e depois o decréscimo. Algumas pessoas nem considerariam este tipo de efeito precisamente um período crítico. Por exemplo, acho que o Jim Flegger tem um artigo recente que lhe chama o Never-Ending Critical Period, que é, bom, isto não faz muito sentido pensarmos em períodos críticos, quando na verdade estes são efeitos de idade que perduram no tempo durante a vida toda, não é? Então, na verdade, não é um período. O que nós tentámos argumentar é que isto era um período crítico precisamente porque havia esta janela ótima para a aquisição, portanto entre os 0 e os 5, então havia este pico, digamos assim, em que a performance era igual a de um falante nativo. Mas este tipo de incompatibilidade é um problema e varia muito de estudo para estudo. Por exemplo, o David Birdsong tem um estudo feito exatamente com os mesmos materiais da Johnson & Newport e depois encontra este tipo de forma que nós encontramos no nosso estudo e não o tipo de forma que a Johnson & Newport encontrou. Aí há uns tempos, em conversa com a Elissa Newport, o que ela me dizia era que na verdade, provavelmente, tendo em conta o que ela vê em diferentes domínios, estamos na presença de uma forma em Z, não é? Portanto, temos aqui o tal pico, digamos assim, que neste caso, neste estudo, vai até aos 6 anos, e depois temos o decréscimo, e depois a determinada altura, certamente que temos uma irrelevância da idade de aquisição, não é? Portanto, isto talvez faça mais sentido ver assim como uma coisa que tem a tal janela, depois decresce e depois estabiliza outra vez. Em estudos diferentes, possivelmente estamos a captar mais facilmente determinadas partes deste processo, determinadas idades, também tendo em conta os tamanhos das amostras, etc. Mas na minha apreciação, se eu tivesse que agarrar nesta literatura toda, eu diria que existe algum apoio para esta forma mais em Z, digamos assim. Mas na forma em Z, então existe na mesma efeito de período crítico, ou de períodos sensíveis. Não é? Exato. E portanto, nós até podíamos dizer que há 2 breakpoints, não é? Um que é quando começa a haver uma perda
de, 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 de mecanismos inatos para a aquisição da linguagem, que seria possivelmente aqui, digamos, por volta dos 5 ou 6, e por outro lado, outro tipo de breakpoint, que seria quando se verificou a perda total, e às tantas já não há diferença entre adquirir aos 20 ou adquirir aos 30, por assim dizer. Essa é uma maneira de ver a coisa. Depois, por outro lado, isto parece ser muito sensível precisamente ao que se está a testar, não é? Por exemplo, existem bastantes estudos da Gisela Granena e do Mike Long, que sugerem que, efetivamente, quando olhamos para determinados aspectos de fonologia, temos períodos, temos idades muito mais precoces. Quando olhamos para determinados aspectos de morfossintase, se calhar são um bocadinho mais tardios. Algumas coisas parece que efetivamente podem ser adquiridas da mesma forma, talvez muito mais tarde na vida. E também esse um bocadinho o nosso ponto. Era precisamente a ideia de que dentro da morfologia talvez encontremos esse tal período crítico para a flexão, mas não para a derivação. Isto acho que só pode ser explicado se nós assumirmos que existem possivelmente múltiplos períodos críticos que são muito seletivos na sua natureza, que são para a aquisição de determinados tipos de conhecimento e determinados tipos de representação. Isso, pelo menos na minha apreciação, eu julgo que existe bastante evidência para isso. Que efetivamente não faz sentido falar num período crítico para a linguagem e pôr no mesmo saco determinados aspectos fonológicos. Mas a tua questão era mais também acerca de variabilidade, não sei se... Pois a outra, não, eu acho que já foi muito esclarecedor. Não, a minha outra questão era, depois, numa aquisição claramente pós-período crítico, não é? Quer dizer, falando assim genericamente, não é? Admitindo que o período crítico é uma espécie de junção, é aquele período onde se observam os vários períodos sensíveis, não é? Que nós ainda não determinamos todos quais são exatamente, não é? Para as diferentes áreas ou diferentes estruturas. Mas aquela variabilidade que mesmo desde o estudo Johnson e Report se encontra pós-período crítico ou então numa perspectiva de aquisição que se descreve como uma forma em Z, como estavas a dizer, não é? Em que há de facto um determinado período em que o age of acquisition já não tem o efeito, não é? Não parece ter um efeito. Ainda assim há muita variação individual e há alguns estudos, eu penso do Holger Hoppe, por exemplo, que apontam para que há falantes que têm uma performance nativa ou quase nativa, quase indistinta da nativa, enfim, como se queira. Então a questão aí é, nesse caso, que outros fatores, não é? Porque já estamos noutra coisa, não é? Já não é o fator age of acquisition, não é? Portanto, o que é que podem determinar? Se calhar para algumas pessoas a disponibilidade para adquirir a língua é um pouco como a flexibilidade de algumas pessoas, mantém-se até mais tarde, não é? Eu por acaso é a perspectiva que eu tenho, mas gostava de ouvir o que tu tens para dizer sobre isso. Essa é uma possibilidade, é que até de indivíduo para indivíduo, talvez a perda parcial de determinados mecanismos varia de pessoa para pessoa e é possível. Outra possibilidade é que existem determinados talentos para a aprendizagem, aptidão para a aprendizagem de uma língua que alguns falantes L2 possuem. Portanto, mas o que tu perguntaste aí entra num aspecto muito interessante, que já não são efeitos de aquisição. É verdade, na verdade, talvez sejam interações entre outras variáveis e os efeitos de aquisição. Portanto, imaginemos a tal forma em Z, não é? E agora imaginemos que esta forma em Z, que se pode alterar de determinada forma, que pode ou ser mais achatada ou mais pronunciada. E agora imaginemos que determinadas variáveis o que elas fazem é alterar a forma dos efeitos de idade de aquisição. E podemos pensar que uma variável importante é precisamente o domínio linguístico, o tipo de construção, o tipo de representação que está a ser adquirido. Depois podemos imaginar que tem a ver com efeitos de input, etc., e com exposição e uso. E depois podemos também imaginar que terá muito a ver com coisas como semelhança entre L1 e L2 e aspectos de
de overlap entre L1 e L2. Novamente, nessa tal conversa que eu tive com a Elissa Newport, ela defendia algo desse estilo. Ela diz que, bom, ela chamou-lhe dificuldade, dependendo da dificuldade do fenómeno, não será dificuldade, mas que há algumas coisas que têm efeitos de Age of Acquisition muito mais pronunciados, e também dependendo da semelhança L1 e L2, e portanto dos aspectos da gramática da L1 também. Portanto, acho que a melhor maneira de pensar sobre isto é interações entre determinadas variáveis e Age of Acquisition, de tal forma que algumas variáveis terão um papel muito maior em idades tardias do que em idades precoces, ou outra maneira de ver a coisa é que os efeitos da Age of Acquisition serão mais pronunciados, tendo em conta essas outras variáveis em determinadas idades do que outras. Mas teremos sempre que olhar para esta interação. Acho que como é que ele se chama agora, esqueci. Mas existe algum trabalho tentando relacionar precisamente coisas como aptidão e idade de aquisição, não é? Portanto, a tentativa de tentar identificar falantes com maior aptidão para a aquisição de L2, mas esses efeitos de aptidão parecem ser mais pronunciados precisamente quando estamos a lidar com idades mais tardias, não é? Portanto, acho que o caminho para a frente, para além de ser a tal coisa de distinguirmos muito claramente e seletivamente o que é que estamos a investigar e não falar só de períodos críticos em geral, mas para além disso entrarmos então nas relações experiência, idade de aquisição, nas relações organismo-ambiente, não é? Portanto, tentarmos desenvolver investigação que vai precisamente explorar essas interações, que é difícil de fazer, pronto. Não se pode manipular tanto. É isso. São estudos muito Obrigada. difíceis de fazer. Quem mais? Posso fazer uma pergunta? Não sei como é que manifesto o meu interesse em fazer uma pergunta, mas também gostei muito da apresentação, isto em primeiro lugar, e queria saber se existem estudos, enfim, que relacionam estas questões com a tipologia linguística, ou seja, em línguas com mais ou com menos morfologia, haverá diferentes resultados. Neste caso, por exemplo, temos um grupo-alvo que são falantes L2 de alemão, que são turcos, não é? Que é uma língua aglutinante. Será que teriam os mesmos resultados? Ou será que os resultados seriam os mesmos se fossem falantes de uma língua mais isolante? Exato. Isto é mais uma curiosidade, que eu não trabalho nesta área. Em princípio, sim. Nós não temos encontrado esses efeitos na nossa investigação, inclusive em alguns estudos que foram desenhados para precisamente explorar esse aspecto. Por exemplo, comparando falantes de mandarim e falantes de mandarim, de inglês, aprendendo alemão, por exemplo. Quando nós tentamos fazer esses estudos, portanto, comparando L1s no processamento da mesma língua-alvo, da mesma L2, normalmente não obtemos diferenças entre os dois grupos, mas não quer dizer que elas não existam. Certamente que existem, mas nas tarefas psicolinguísticas e de processamento que nós utilizamos, tem sido bastante difícil encontrar efeitos desse tipo. Eu não vou dizer que esses efeitos não existem, mas dentro da psicolinguística não é muito claro que esses efeitos de L1 para L2 se manifestem. Eu, por exemplo, tenho um estudo em que é uma tarefa muito diferente, tem a ver com generalização das conjugações verbais do português, portanto não é uma tarefa de priming, mas estou agora a escrever esse artigo que mostra efeitos L2 versus L1 na generalização das conjugações verbais. E depois fiz outro estudo com falantes de L1 românicas, espanhol, francês, romeno, etc. E revelaram os mesmos efeitos que os meus falantes de L1 mandarim. E, portanto, até quando temos sistemas extraordinariamente parecidos
nesse caso as conjugações verbais, por exemplo, do português e do espanhol, que até estamos a falar das mesmas vogais temáticas e classes com as mesmas propriedades, parecemos também encontrar efeitos que têm a ver com ser L2 e não com a L1 dos participantes. Dito isto, pronto, eu imagino que haja um lugar para esses efeitos. Acho que sim. Acho que aprender morfologia flexional enquanto falante de mandarim, claro que não é a mesma coisa do que enquanto falante de turco. Dentro das tarefas psicolinguísticas é que tem sido difícil encontrar esses efeitos. É quase como se eles não se manifestassem no processamento e nós não sabemos exatamente porquê. Obrigado. Ainda temos tempo para mais uma questão. Façam favor. Fernando. De quem gostei muito da apresentação e foi de facto muito claro e fartei-me de aprender. Eu não sei muito de morfologia assim, com esse grau de conhecimento do João, mas tinha só aqui uma pergunta que era, eu já fiz algum trabalho também sobre de aquisição de primeira língua e de facto nós tínhamos toda a preocupação, aliás era esse o alvo do nosso estudo em termos das categorias funcionais, ou seja, mais morfologia flexional, mas a minha questão tinha sobretudo a ver com a outra área, com a morfologia derivacional, ou seja, em relação à morfologia derivacional, existem muitos níveis, não é? Morfemazinhos como aquele UER, em inglês, ou OR em português, não é? Ou o DES, por exemplo, que as crianças pequenas começam a utilizar e às vezes com algum conhecimento e até produzem aqueles erros porque dizem coisas tipo desdireito ou coisas do género, em vez porque ainda não conhecem a palavra adequada, torto ou qualquer coisa assim. E depois temos aquelas derivações de advérbios em mente e temos outras derivações muito mais complexas que só se adquirem numa idade mais tardia e sob ensino formal, não é? Portanto, tem a ver com a tal área lexical mais complexa. Pronto, no fundo era só um bocadinho, já agora tentando aprender um bocadinho mais sobre morfologia, neste caso sobre morfologia derivacional, eu sei, por exemplo, as crianças também usam diminutivos, bom, mas aí o diminutivos é aquela que não se sabe muito bem se é, ou não sei se sabe, pelo que eu percebi, está entre o flexional e o funcional, não é? O lexical, mas é. Pronto, mas há outros morfemas, outras derivações que são claramente de aquisição mais tardia por serem mais complexas ou porque são mais lexicais e o léxico aprende-se de facto ao longo da vida toda, não é? Pronto, era só, não sei se podes dizer alguma coisa sobre isto, aproveitando para aprender um bocadinho mais, desculpa. Há aí uma série de problemas importantes e... Em primeiro lugar, um primeiro problema importante é até que ponto é que podemos realmente falar de flexão e derivação. Os nossos resultados apontam nesse sentido, mas até que ponto é que não estamos a falar de um contínuo, por assim dizer. E determinadas teorias morfológicas têm reconhecido, são um bocadinho obrigadas a definir diferentes tipos de flexão e diferentes tipos de derivação precisamente por causa disso. Por exemplo, esse exemplo dos diminutivos, por exemplo, dentro da flexão, por vezes, distingue-se entre flexão inerente e flexão contextual. Portanto, há necessidade de elaborar categorias mais finas, precisamente porque, se calhar, estamos a lidar com algo que não são, efetivamente, duas caixas diferentes na gramática, não é? Ou é uma possibilidade. Pronto, esse é um dos problemas. Até que ponto é que nós, nestas experiências, não estamos até que ponto é que isto não são labels, não é? Rótulos para fenómenos com determinadas características. Eu apresentei isto de uma forma como se fosse, não, o sistema da linguagem reconhece esta diferença entre flexão e derivação, mas até que ponto é que não tem a ver com determinadas características, por exemplo, formação de palavras novas ou expressão de morfossintase. Pode haver aqui aspectos que nós ainda não sabemos bem quais são, que definem esta diferença.
Portanto, esse é um aspecto importante. Depois outro é que dentro da derivação temos então todo esse mundo, sufixos com diferentes produtividades, diferentes funções, mais ou menor transparência semântica, todo um mundo de relações semânticas entre uma forma derivada e a sua base, muitas idiosincrasias e lexicalizações, etc. Entramos aí também num mundo inteiro que a derivação em si não é uma única coisa, não é? O que nós fizemos nestas experiências foi tentar agarrar na derivação que era mais parecida com a flexão, digamos assim. Agarrar em derivação muito transparente, fonológica e semanticamente e muito produtiva. Foi tentar um bocadinho torná-la o mais parecida possível com morfologia real, produtiva, ativa na mente dos falantes. Precisamente para mostrarmos que era um efeito de flexão-derivação e que não tinha a ver com aspectos muito mais lexicais, não é? Mas, e por isso, desse ponto de vista, nós podemos dizer que são efeitos ainda mais poderosos porque se revelam mesmo na morfologia, que é muito transparente e muito produtiva, etc. Ainda assim, isso é um problema até para o modo como nós tratamos a morfologia em L1. Dentro da psicolinguística não é muito claro qual é que é a melhor teoria para tratar da derivação, precisamente por causa de todos esses aspectos gradientes e de diferentes tipos de relação semântica. Há modelos que dizem temos que fazer um corte, há aqui a derivação estruturada produtiva e depois temos uma coisa mais lexical, mas isso obriga-nos a fazer um bocadinho um corte e dizer isto é um tipo de derivação verdadeiramente morfológica e isto é um tipo de derivação lexicalizada. Não é muito claro, julgo eu, que seja possível fazer um corte muito claro. A derivação tem esse aspecto muito interessante que envolve vários aspectos, não é? Da nossa perspectiva, o que nós dizemos é, devido às suas propriedades lexicais, a derivação pode ser adquirida mesmo em idades tardias por um falante L2 de uma forma semelhante. Isto vai depender do tipo de derivação, quase de certeza, só que ainda não sabemos. Ok, sim, olha, mas muito obrigada porque essa perspectiva, essa ideia do contínuo e de haver aí eventualmente não haver assim de uma separação tão taxativa entre morfologia flexional e derivacional é muito interessante, sim, também já aprendi que o facto disso ser uma possibilidade é muito interessante. Sim, obrigada. Então, estamos na nossa hora, e acho que já não há mais questões. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos, especialmente ao João. Este é o nosso último, e toda a gente está a bater palmas. Este é o nosso último seminário deste ano letivo. Eu faço a minha vida, conta-se em anos letivos, portanto, deste ano letivo, e acho que fechamos mesmo com chave de ouro. Como chegou a altura de começar a preparar os seminários do próximo ano letivo, as vossas sugestões serão muito bem-vindas e até lá desejo-vos umas ótimas férias quando elas chegarem daqui a algum tempo e que aproveitem bem estes dias até às férias, que é a altura em que nós aproveitamos para trabalhar, não é? O resto só estamos a dar aulas. E pronto, muito obrigada a todos e até, neste caso, para o ano.